queridas amigas, queridos amigos, este é o quadro Contos Espíritas no canal do Lar Ismael. Hoje nós vamos trazer uma história do livro A Eterna Mensagem do Monte, pelo espírito Leon Tolstói, psicografia de Célia Xavier Camargo, e tem por título A Cura de Sara. Deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Marcos capítulo 10, versículos 14 e 15. Em meio à multidão que se acotovelava ansiosa, o pequeno tentava aproximar-se do rabi, cujas palavras as pessoas ouviam embevecidas. Gesiel tinha apenas 5 anos, mas não trepidara em deixar sua casa em busca daquele profeta nazareno de que todos falavam. Morava numa pequena aldeia como tantas que existiam na região da Galiléia. Seu pai, pescador, um dia saíra para o mar e não mais retornara, colhido por repentina e violenta tempestade. Em virtude desse fato, a mãe de Gesiel adoecera e encontrava-se acamada havia meses, fazendo o menino temer por sua vida. Tendo ficado órfão de pai, não queria o garoto também ficar órfão de mãe. Cheia de dor pela morte do marido, a quem muito amava, Sara deixara-se envolver por enfermidade insidiosa, não mais logrando abandonar o leito. As amigas e vizinhas, condoídas da sorte da pobre mulher e do seu pequeno filho, esmeiravam-se em ajudá-los nos afazeres domésticos, na limpeza da humilde moradia, amassando o pão, cozendo os legumes e revezando-se na lavagem das roupas e no atendimento a enfermos. Foi assim que o pequeno Gesiel ficou sabendo da existência do profeta. Enquanto as amigas de sua mãe executavam os serviços caseiros, tagalerando entre si, ele, sentado numa pedra à porta da cozinha, ouvia interessado. Falavam de um carpinteiro, homem muito bom, que curava os doentes cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos, endemoniados ou portadores de qualquer outra enfermidade. Diziam que era um profeta de Nazaré que percorria as vilas e cidades, estradas e montes. Nas sinagogas, nas ruas, em qualquer lugar, pregava uma doutrina de amor aos semelhantes e falava de um Deus, Pai de todas as criaturas, que amava a todos indistintamente, ricos ou pobres, grandes ou pequenos. Gesiel suspirou. Com os grandes olhos castanhos vivos e arregalados, sombreados de longas pestanas, não perdia uma palavra do que diziam. Gostaria tanto de conhecer esse homem, pensava ele. Se era tão bom, com certeza poderia curar sua mãezinha enferma. Mas como levá-la até ele? Gesiel sentia-se fraco e impotente. Apesar de maduro para a idade, era muito pequeno ainda e sozinho nada poderia fazer. Levantou-se e foi até o quarto da enferma. Fitou a mãe, que parecia mais fraca ainda na penumbra do humilde aposento, e resolveu que teria de tomar uma atitude enquanto era tempo. Depois, talvez, fosse tarde demais, e ele temia perder a mãe como já perdera o pai, de quem sentia tanta falta. Decidiu que, se sua mãezinha não poderia ir até o profeta, ele iria procurá-lo. E se era tão bom como afirmavam, não deixaria de apiedar-se dele, atendendo a seu pedido e vindo até a sua casa para curar a doente. Procurou informar-se e ficou sabendo que o rabi, conhecido por Jesus de Nazaré, não estava muito distante. Ignorava qual o caminho que deveria tomar, porém, como ouvira dizer que muita gente se dirigia para lá, inclusive de sua aldeia, decidiu acompanhar essas pessoas. No dia seguinte, levantou-se bem cedinho, pois não queria perder tempo. Arrumou-se em silêncio para não acordar a mãe, que ainda dormia. Como não tivesse noção de distância,
Gesiel apanhou um resto de pão que sobrara do dia anterior para o caso de ter fome e colocou-o dentro de uma pequena bolsa de couro de carneiro que seu pai costumava usar quando ainda vivo, e pôs-se a caminho. Dentro de pouco tempo, encontrou algumas pessoas que seguiam o mesmo destino, segundo ele pensava. Fez amizade com uma das famílias e acompanhou-a, conversando animadamente com as crianças. Os adultos não estranharam a presença de um menino desacompanhado, acreditando que seus parentes deveriam estar próximos. Algumas horas depois, perceberam que estavam perto do local previsto, pois grupo numeroso de pessoas acorriam de todos os lados, convergindo para um mesmo ponto. Quando lá chegaram, a multidão era tão grande que não conseguiam aproximar-se do rabi que ali já se encontrava. Fiel ao propósito que se impusera, Gesiel tentava abrir caminho por entre o povo, até que se aproximou de Jesus, podendo mesmo tocá-lo se quisesse. Ficou deslumbrado com a figura à sua frente. Era um homem alto, vestido simplesmente como alguém do povo. Seus pés calçavam percatas empoeiradas. Pareceu-lhe um tipo bastante comum. Contudo, quando Gesiel olhou para o rosto do profeta, para os seus olhos serenos, sentiu a bondade que se exteriorizava dele e desejou-se acercar-se mais e tocá-lo. Nesse momento, algumas pessoas trouxeram crianças para que Jesus as abençoasse e Gesiel acabou ficando no meio delas. Seus discípulos, porém, não gostaram, afastando-as com palavras ásperas. Um deles até segurou Gesiel pelo braço, empurrando-o para distanciá-lo do mestre, bem como as outras crianças que ali se encontravam. Nisso, Jesus voltou-se e fitou-as com grande ternura e disse com inflexão de voz que Gesiel não esqueceria jamais: deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ouvindo isso, o homem soltou e Gesiel correu para os braços daquele homem extraordinário, deixando-se envolver por eles. O que Gesiel sentiu naquele instante não poderia descrever com palavras e jamais se apagaria da memória, apesar de sua pouca idade. Um bem-estar intraduzível, uma consciência de que nada deveria temer, que tudo estava bem. Ergueu a fronte e seus olhos se cruzaram com os de Jesus, enquanto um cálido sorriso surgia naquele semblante radiante de ternura. Nada pediu, pois não precisava. Compreendeu sem necessidade de palavras que o rabi lhe assegurava que sua mãezinha ficaria curada, que ele nada temesse, ela estava bem. Foi um momento rápido. Depois Jesus abraçou outras crianças que ali se encontravam e abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Em seguida começou a atender os inúmeros enfermos que requisitavam sua atenção e afastou-se juntamente com seus discípulos. Ainda maravilhado com aquele contato, Gesiel decidiu retornar para casa. Tinha pressa em relatar para todos o que tinha visto e ouvido. Ao aproximar-se da aldeia, percebeu que alguma coisa acontecera e ficou preocupado. Correu em direção à sua casa e, ao chegar lá, encontrou inúmeros amigos, vizinhos e transeuntes que festejavam e gritavam: Hosanas ao Senhor, aleluia, aleluia. Uma amiga de sua mãe viu chegar e correu ao seu encontro, contando-lhe entre lágrimas: tua mãe está curada. Onde estivesses, Gesiel? Há muitas horas te procurando. Com expressão que soava muito sério para sua pouca idade, Gesiel informou aos ouvintes espantados: eu sei, minha mãe foi curada pelo profeta Nazareno. E adentrando-se pela casa, para pasmo de toda a gente, abraçado à mãezinha, Gesiel relatou sua aventura, como tinha ido em busca de Jesus e o que aconteceu. Ninguém duvidou da sua palavra, porque realmente ele não poderia saber o que ocorrera em sua ausência. Cheios de júbilo, comemoraram o milagre feito por Jesus, o Messias que todo o povo aguardava havia séculos e que agora chegara para a alegria de todos.
E por muitos dias Gesiel repetiu a sua história para quantos o procurassem. E veio gente de longe para ouvi-lo narrar seu encontro com Jesus, e ficavam todos emocionados diante daquela pequena criança que, muito séria, falava para pessoas estranhas, demonstrando uma maturidade superior aos seus 5 anos de idade. Gesiel nunca mais teve a aventura de ver o Rabi da Galileia. Não muito tempo depois, ficaram sabendo que aquele homem bom e generoso, que somente pregava o amor, o perdão e a paz, que curava os enfermos sem nada pedir em troca, que não desprezava os simples e humildes, que consolava e fortalecia os sofredores e aflitos, que amava as criancinhas, que esse homem fora preso e condenado e morrera crucificado entre 2 ladrões como se fora um criminoso vulgar. Gesiel e sua mãe choraram muito, lamentando a morte daquele homem a quem haviam aprendido a amar e com quem Sara tanto desejava encontrar-se para agradecer o bem que lhe fizeram. Mas as notícias da ressurreição de Jesus correram de boca em boca, alegrando seus seguidores e dando-lhes novo ânimo, assim como a quantos o admiravam. Gesiel cresceu, tendo as palavras do mestre Nazareno em seus ouvidos. A doutrina que ele deixou, passada através da tradição oral pelos seus apóstolos e por quantos haviam tido a honra de acompanhá-lo em suas andanças, norteou toda a sua vida. Tornou-se um cristão fervoroso e também ele falava ao povo, ensinando o evangelho que Jesus legara como roteiro para toda a humanidade. Em suas prédicas, nunca deixou de dar seu testemunho pessoal, relatando o momento mágico do seu encontro com o Messias. Muito mais tarde, em Roma, visitando a grande metrópole, para onde fora levar a mensagem da Boa Nova, fiel ao propósito que estabelecera como norma de vida, foi preso e condenado à morte. Juntamente com dezenas de outros cristãos que entraram cantando na arena do grande circo, cheios de fé e confiança em seu mestre, veio a perder a vida na boca de feras esfaimadas, enquanto a multidão, inconsequente e ébria de gozo, divertia-se aos gritos de morte aos cristãos, morte aos cristãos. Em todos os momentos, contudo, a lembrança de Jesus estava presente em sua mente, e foi com alegria que deu sua existência por amor ao Evangelho de seu mestre Nazareno. Ao deixar o corpo, liberto das algemas da carne e dos restos sanguinolentos que atestavam a ignorância e a barbárie dos homens, Gesiel ouviu melodia dulcíssima entoado por um coro de vozes angélicas, provindas dos arcanos do infinito, e cheio de emoção vislumbrou Jesus, em vestes resplandecentes, que aguardava de braços abertos as vítimas do arbítrio e da prepotência do homem, para levá-las rumo ao seu reino de amor. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Novamente, queridos irmãos, o espírito de Leon Tolstói nos brinda com uma história retirada dos anais da espiritualidade para nos mostrar um pouco mais do trabalho que Jesus fez no coração, desta vez de uma criança de 5 anos, que acreditou que a única maneira de salvar sua mãe era ir se encontrar com o profeta, que o povo estava dizendo que curava os necessitados. Os feitos de Jesus, narrados por Leon Tolstói, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, dentre outros, vêm nos mostrar o tamanho da obra realizada pelo Mestre no coração daqueles que lhe aceitavam e confiavam em sua palavra. Essas narrativas não vamos encontrá-las nos textos dos evangelhos, mas lá também estão outras maravilhosas, atestando o poder que Jesus detinha através do seu amoroso magnetismo. Não havia necessidade de palavras, apenas a fala do coração. Será que hoje é diferente?
Claro que não. Quando vamos através do pensamento a Ele, com certeza Ele já sabe da nossa necessidade. Carece apenas que tenhamos fé. A fé que teve o menino Gesiel, que tenhamos a determinação que ele teve. Buscou e encontrou o que necessitava. Seguiu o dizer de Jesus: Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o caminho, meus queridos irmãos. O menino de 5 anos nos mostra nessa história como proceder. Quando estivermos em dificuldade e não encontrarmos respostas, vamos então a Jesus com a mesma fé e determinação desse menino. Vamos encontrar a nossa cura e a cura para aqueles que amamos. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja no seu dia.